Oi, gente, estou aqui no terceiro vídeo, eu nem acredito que eu tô gravando o terceiro vídeo. Foi uma luta pra gravar o primeiro, agora eu acho que o negócio vai. Bom, queria agradecer a todo mundo que tá comentando, curtindo e assistindo, meus amigos que agora são obrigados a assistir, né, as coisas que eu tô falando aqui, e também consumir as coisas que eu estou consumindo, né, pra poder realmente dizer, não, a Júlia realmente falou algo com sentido ou sem sentido. E pro terceiro vídeo do canal, eu pensei em falar da categoria livro. E hoje eu vou falar de um livro que eu estou simplesmente obcecada e eu preciso falar sobre ele. O livro A Vegetariana. Ele é um livro da autora sul-coreana que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, a Han Kang. E é um livro que, nossa, ele mexeu comigo de uma forma diferente, né? Primeiro que, vamos lá, história do livro. O livro conta a história da Young Hae, que é uma mulher, não fala mais ou menos a idade dela, mas é uma mulher que vive com o marido, e a história começa sendo contada pelo marido dela. E aí a gente já começa a passar raiva, porque o marido dela fala atrocidades sobre ela, que ela é uma pessoa muito comum, basicamente dizendo que ela não tem nada, tipo, de diferente, como é que eu vou dizer assim, nada que ele goste, basicamente. E ele meio que ficou com ela só por convenção e porque ela era uma pessoa que ele viu que seria uma esposa que não iria incomodar ele, que não iria contestar e ele não ia se incomodar no relacionamento com ela. Ou seja, ela era muito passiva. E passividade, no caso, é a grande metáfora deste livro. Mas enfim. E aí ele começa contando quem ela é, apresenta ela, não se apresenta, né? Não fala o nome dele, a gente descobre o nome em capítulos depois. E o primeiro capítulo acho que o primeiro ato, na verdade, a primeira parte é com ele falando sobre ela e falando do comportamento dela, que ela resolveu, da noite pro dia, ser vegetariana e tava tendo alguns comportamentos estranhos. Para além de optar por não comer carne e não usar nenhum tipo de coisa relacionada à produção animal ou exploração animal, ela também estava tendo algumas péssimas noites de sono. Então ele via ela acordada ao meio da noite, que ela não conseguia dormir, e ele começou a ficar preocupado, mas a principal preocupação dele era que ela não estava comendo carne, e ele achava isso um grande absurdo, dado que a família dela era uma família super carnívora, né? Onívora, na verdade. E então ele começa a falar sobre esse comportamento horrível dela, que é não querer comer mais carne. Como assim você não quer comer carne? Ela falou que não ia mais conseguir comer e nem encostar em carne. Ela não conseguia nem, tipo, encostar nele, abraçar ele. Não que ela fosse muito carinhosa, mas porque ela disse que ele tinha cheiro de carne. E ela tava meio traumatizada, porque ela estava tendo alguns sonhos um pouco medonhos, que relacionavam sangue, morte, animais, enfim, que inspiraram ela a não comer carne. Só que essa é a ponta do iceberg para o que poderia ser uma grande revolução na vida da Young Hae e que infelizmente não foi. Por quê? Eu explico. E aí, por que eu falei que a grande palavra desse livro é a passividade? Porque a vegetariana é a metáfora sobre a passividade feminina e como isso favorece tantas pessoas, em especial muitos homens, e a gente vê isso na narrativa do livro. Antes de tudo, né, eu queria dizer que esse livro ele tem menos de 200 páginas, eu li ele em menos de 24 horas, porque a leitura é super fluida, e ele foi me trazendo insights ao longo dele, né, então a partir de agora, eu gostaria que você lesse o livro e depois ouvisse o que eu tenho pra falar, porque eu não queria que a minha opinião interferisse na sua leitura da história. E aí eu comecei a perceber que se eu lesse alguma coisa, alguma resenha de alguém sobre esse livro, talvez a minha visão sobre ele fosse mudar, porque eu fiz uma leitura, né, e aí eu queria ver realmente se essa leitura que eu fiz faz sentido para outras pessoas também. Então vamos lá. Por que a palavra passividade e a passividade feminina é a grande palavra, o grande tema desse livro? Porque
O vegetarianismo, que eu leio como veganismo, né? No livro feito pela Young Hai, é na verdade só uma coisinha que ela resolveu fazer pra parar de fazer, sem ela perceber, o que os outros queriam que ela fizesse ou ser o que os outros queriam que ela fosse. Por quê? Porque no livro a gente tem a vontade de simplesmente pegar e sacudir essa mulher e dizer: mulher, reaja, grite, fale alto, conteste, xingue as pessoas que estão te obrigando a comer carne, porque ela é muito passiva. E obviamente que isso não é culpa dela, isso vem de um contexto familiar que a gente entende depois no livro, né? E que também tem muita relação com a cultura, acredito, da Coreia do Sul e cultura oriental, né, de essa questão do patriarcado, das mulheres terem que ser submissas a ordens e autoridades que são sempre do sexo masculino, né? E nesse livro, a gente vê que ela sempre baixa a cabeça no sentido de não contesta, não briga, enfim, com as pessoas que são do sexo masculino. E ela acaba sofrendo violências por essas pessoas, por essa passividade que ela possui, tão incultada, tão intrínseca nela, que por isso que dá vontade de sacudir ela e mulher faça alguma coisa, seja selvagem, seja animalesca, seja você. Porque a gente percebe que no livro todo, todas as brigas, violências que ela sofre são porque ela resolveu ser vegetariana. Tipo, ela resolveu não comer mais carne e não comer nada que levasse à exploração animal. E o marido dela achou isso horrível, revoltante, ultrajante. Como assim você não vai mais cozinhar carne pra mim? Eu vou passar fome, vou ter que comer fora. O pai dela praticamente não. Ele obrigou ela, usando de violência física para que ela comesse. E isso fez com que ela cometesse um ato contra a própria vida. Porque a gente percebe ao longo do livro que ela tem algo dentro dela que ela queria colocar pra fora, sabe? Que ela queria expressar pro mundo. Só que como ela aprendeu a ser passiva e submissa, ela acaba expressando isso de formas diferentes, que provavelmente são os reflexos dos sonhos que ela teve que fizeram ela ser vegetariana. E aí o fato dela se tornar vegetariana acaba revoltando, né, essas pessoas da família dela, que obrigam a todo custo, tentam conversar com ela para que ela coma carne, e ela não come, porque ela disse que ela não quer comer, ela não consegue, ela não quer, simplesmente. Só que as pessoas não entendem, e elas começam a querer que ela se submeta a fazer algo que ela não quer, para poder agradar e fazer com que outras pessoas não pratiquem violência contra ela, como por exemplo, tem uma cena que o pai dela pega, dá um tapão na cara dela e outras pessoas seguram ela para que ele coloque comida dentro da boca dela. Isso é muito revoltante. Porque ela não queria, ela falou que ela não queria e mesmo assim ele obrigou, ele ficou muito raivoso por causa disso. E aí ela levou ele a cometer essa violência. Se ela tivesse aceitado comer carne, que foi o que a mãe, a irmã, o cunhado, o marido estavam fazendo com que ela fizesse, ele não teria batido nela. Ou seja, a culpa da violência era dela. Só que, né, a gente sabe que não é, né? Convenhamos. Mas a leitura que as pessoas de fora faziam era: por que você não come carne, que aí ele não te bate? Pesado. E ela é uma pessoa passiva durante o livro todo, tanto na relação com o marido dela, quanto na relação com o pai, porque tem algumas partes do livro que focam na irmã dela, que a irmã dela lembra que ela apanhava muito, que ela apanhava muito mais do que ela própria. Aí a Young Hai apanhava mais que a irmã. E que provavelmente isso, uma leitura minha, foi o que fez com que ela fosse se reprimindo cada vez mais, reprimindo mais as suas vontades e sendo cada vez mais passiva às vontades dos outros, né? E dizendo amém para tudo e qualquer coisa que as pessoas quisessem que ela fizesse, porque ela não aprendeu a ser de outro jeito. E ela não tem culpa nenhuma disso. E por isso que o livro me dá uma coceira e eu fiquei obcecada por ele. Porque não tem uma mulher na sua vida que em um breve momento, ou longos momentos, infelizmente, não tenha passado por situações em que precisou se reprimir para poder ser aceita, para poder estar em uma relação, seja ela de amizade ou relação amorosa.
Esse livro fala muito sobre isso, porque fala de diversas relações que ela teve e violências que ela sofreu por ela não conseguir tirar essa repressão que ela tinha dentro dela. Então, esses sentimentos que ela tinha de morte, de animais, de sangue, de violência, depois dela achar que ela é uma árvore e outras coisas que acontecem ao longo do livro, são formas de expressão de coisas que ela nunca conseguiu colocar pra fora. E que foram ocasionadas por causa desta passividade feminina que nos é incutida em muitas culturas, em muitas famílias, e muitas pessoas já passaram por isso, podem inclusive passar ainda hoje, porque é muito difícil de sair desse lugar de só obedecer e não contestar, e começar a contestar e ter que bancar isso em uma sociedade em que acha que muitas vezes você tem que ser submissa ao que outras pessoas, ou homens, né, no caso, falam. E o caso da Yang-hae é muito triste, porque a gente pensa que o livro vai levar ela para um lugar de que ela vai se revoltar, ela vai ser rebelde, ela vai uhul! Só que não. Ele vai para um lugar de que ela simplesmente fica doida. Literalmente doida. Ela é lida como esquizofrênica numa clínica psiquiátrica por causa dos comportamentos que ela tem e das falas. E provavelmente muito do que foi se dizendo pra ela que é, nossa, você não tá bem, você tá doida, você não tá legal, você não tá raciocinando, você não tá respondendo por si, ela provavelmente foi incutindo nela também. E isso foi refletindo no comportamento dela ao longo dos anos, pra no final do filme ela achar que ela era uma árvore, que ela precisava se alimentar de sol e água, e ela simplesmente fez greve de fome e ela não queria comer mais, ela queria somente morrer pra ser uma árvore. O que eu levei de lição desse livro? Que ela teve que reprimir tanto os sentimentos dela e ela passou tão passiva na vida dela que quando ela tentou exprimir isso, ele se expressou de uma forma... Ou se expressar? Foi de uma forma que ela foi lida como louca. Quando ela tentou ser quem ela queria ser, que era não comer carne, que era ser uma pessoa mais livre, não ter pudor por algumas coisas. Porque ao longo do livro você vê que ela tem uma questão que ela não tem muito pudor com o próprio corpo. Nunca teve, ela não gostava de usar sutiã por baixo da roupa. E ela não ligava muito pro que os outros pensavam sobre isso, sobre esse jeito dela. E no momento em que ela foi pra alguma coisa que realmente ali tocou na ferida da família, que fez o pai dela bater nela, e fez o marido deixar que o pai batesse nela, e a família toda batesse nela, foi o vegetarianismo. É muito triste, porque a gente pensa, né, que vai ter esse final feliz, de que ela vai se revoltar, e no fim ela vai conseguir ser quem ela é, mas ela acaba sofrendo tantas violências, e as violências todas, quase todas, são cometidas por homens. Porque... no livro a gente vê que as figuras de autoridade, digamos assim, na vida dela, acaba sendo o marido, o pai, o cunhado, então são sempre homens. Então, o marido dela fala mal dela horrores, tá? E fala numa naturalidade como se, tipo assim, você concorda comigo que ela tá errada, né, em não comer carne, tá errada em não fazer comida pra mim, ela tá errada em não usar sutiã, ela tá errada em se comportar de tal maneira. Porque pra ele é natural... e muito óbvio a forma como ele pensa. E que outras pessoas vão concordar também. Pai dela tenta obrigar ela a fazer algo, ela com uma mulher de 30 e tantos anos, obrigar ela a fazer o que ela não quer, porque ele quer que ela faça, sem ligar pra qualquer vontade que ela tenha, ou personalidade que ela tenha. E por fim, na verdade... acho que se a gente lê os médicos no geral, porque todos são homens, nenhuma mulher, a gente também pode levar eles como violência, os médicos do hospital psiquiátrico. Mas em penúltimo a gente tem o cunhado, que usa da vulnerabilidade dela pra tornar realidade um desejo carnal e sexual que ele tinha nela. E os médicos, que são dois, que aparecem no final do livro, que... mandam ela ser entubada para ser alimentada, porque ela não queria comer. E também de ter internado ela e dado, né, o diagnóstico de esquizofrenia.
Pode ser que realmente ela tenha desenvolvido esquizofrenia? Pode ser. Mas acho que na leitura que a gente pode fazer é que todo mundo tava dando ela como louca e ela, na verdade, só queria ser quem ela é. E nunca ninguém deixou. E ela nunca soube como seguir esse caminho a partir do momento em que as pessoas não queriam e não deixavam ela ser. E aí ela se expressou dessas formas que foi lida como louca, como esquizofrênica, como doida, enfim. E, né, não preciso dizer que isso é paralelo, é igualzinho que a gente vê hoje em dia no Brasil, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E por isso esse livro me tocou tanto aqui dentro. E ele ser um livro cheio de metáforas, e você ir percebendo isso ao longo que as coisas vão acontecendo, e você vai ficando se indignando cada vez mais, e vendo o que cada personagem, cada situação seria, né, dentro dessa grande metáfora, ele vira um livro muito bonito, muito sensível, muito delicado, escrito por uma mulher, que acho que só uma mulher conseguiria, só uma mulher conseguiria falar sobre essa questão da passividade e do patriarcado de uma forma tão poética quanto ela fez. Porque no início você entende, você vê as violências contra a personagem, né? Violências verbais e violências psicológicas também que o marido fazia, né? Mas ali você vê, tipo, óbvio que o marido era muito machista. Mas depois, as coisas vão assentando na cabeça e você vai conseguindo assimilar ao passo que você vai contando sobre o filme, seja pra si mesmo, pro espelho, pra um amigo, e vai refletindo sobre os comportamentos dos personagens no livro. A ação é que você leia A Vegetariana e depois me diga se você também teve essa leitura do livro. Porque a minha terapeuta passou uma sessão inteira me ouvindo falar sobre isso. Então fica aí a dica. Parece uma grande viagem tudo que eu falei, mas você vai ler, você vai entender o que eu tô falando. E gente, merece cada página. Eu li em menos de 24 horas, sério. Leiam.